condições para seguir Jesus. Já foi até Ele quer te dar descanso para a sua alma, a carga está pesada, lance sobre Ele. Mas nós vamos ver 3 condições para seguir Jesus. Fique atento à palavra de Deus, né? Abra aí sua Bíblia, em Lucas 14, do 25 ao 35. Nós vamos ler Lucas 14, do 25 ao 35, e depois nós vamos ver versículo por versículo o que está dizendo ali e aplicarmos na nossa vida, né? Vai aparecer algumas coisas aqui nos slides. Eu gosto, né, de slide. A gente trabalha com jovens, e não só jovem, todo mundo, quando vê, assimila mais do que só quando ouve, né? Então a gente vai ver aqui o que a gente vai estar falando, os pontos principais. Mas vamos ler Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. O título na minha Bíblia, Lucas 14, do 25 ao 35. As condições para ser o seguidor de Jesus. Você já é seguidor de Jesus? Quem aqui já é seguidor de Jesus? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ver as condições. E não é mole, assim, o que a gente vai ver aqui. Leia aí comigo, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda longe, e pedirá um acordo de paz. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem de confronto, né? E de decisão, e de posicionamento para mim e para a sua vida. Falei ontem com o pastor Elcio, né? Essa mensagem aqui, Deus deu para a minha vida. Ele é para eu ver se eu me incluo nisso aqui e compartilhar com vocês. Então é para cada um de nós. Mensagem de confronto e decisão. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e é alimento para a nossa vida. É a nossa regra de fé e prática. Mas quando se trata das palavras de Jesus, próprio Jesus falando, e é isso que nós vimos aqui, no meu coração é algo que eu desejo muito ouvir, ler e aprender o que Jesus está dizendo. E é isso que nós vamos meditar aqui nesse momento, a partir desse momento, né? Então, pode passar ali, versículo 25. Vamos ver cada versículo que nós lemos, para a sua vida e para a minha vida, que possa ser edificante. Diz assim o versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando-se para ela, disse: para aí, né? Assim como na época de Jesus, grandes multidões acompanhavam Jesus, iam atrás dele, seguiam Jesus, né? Hoje também nós vemos alguns lugares, grande multidão, muitas pessoas, né? Indo na igreja, falando que segue Jesus, que é cristão. Tem muitas pessoas que não são cristãos e muitas que são. Mas será que todos esses são discípulos de Jesus? Ou só uma multidão que vai atrás de Jesus, né? Será que todos esses acompanhantes e essa multidão estão aptos para serem verdadeiros discípulos de Cristo?
E será que eu e você estamos aptos para sermos discípulos de Jesus? Não sei como você se considera, né, hoje, na atual situação espiritual da sua vida, se você se considera um discípulo ou apenas um simpatizante ou acompanhante. Mas tem algumas diferenças que nós vamos ver, né? Tem simpatizante de Deus querendo viver as promessas de Deus. Simpatizante, né, não vai ver as promessas de Deus e quer simpatizantes, né, tem simpatizantes querendo ver as promessas de filho. Na verdade, tem simpatizante de Deus querendo ver as promessas de filhos de Deus. Tem simpatizante vê superficialmente. Agora, os filhos, os discípulos, esse vê e vive profundamente com Cristo, com Deus, né? Tem cristão querendo ser abençoado por Deus sem compromisso da caminhada, da jornada, né? De pagar o preço. E não é bem assim. Nós vamos ver aqui, ó, algumas diferenças. Não rolou? Travou? Estamos tentando? Então vamos lá. A gente fala, então, algumas diferenças de multidão e discípulo. Primeiro, multidão. Ela pode até ouvir a palavra do seu mestre ou a palavra de Jesus, mas nem sempre coloca em prática. Muitos ouvem, mas nem sempre pratica, né? Discípulo não, esse ouve e pratica as orientações do mestre. Então, como a palavra diz em Tiago 1:22, não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Tudo que a gente ouve aqui, todo domingo, todos os cultos, que venhamos praticar. Senão a palavra de Deus diz que estamos enganando a nós mesmos. Não é o pastor, não é a Deus, mas estaremos enganando a nós mesmos. Segunda diferença, multidão anda junto quando... Passa aí. Passa de novo, vai lá. Eu gosto de... Vai. De novo, pode passar. Agora, segunda diferença. Multidão anda junto... Oh, Jesus. Passa ali. Anda junto quando lhe interessa, né? Quando quer algo em troca. Discípulo anda junto independente das circunstâncias, independente dos interesses pessoais. E nós andamos com Jesus querendo algo ou independente disso? Terceira, multidão, pode passar, é o quê? Vulnerável. Vem um vento, vai para lá. Vem outro vento, vem para cá. Ouve alguma coisa diferente, vai ali. Não está me satisfazendo, a palavra de Deus não é para me satisfazer, é para me confrontar, né? Vai para lá. Cria dúvida, pode facilmente se perder o foco com distrações desse mundo. Agora, o discípulo é convicto, tem certeza do seu chamado, tem certeza quem ele está seguindo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Devemos prosseguir para Cristo, independente do problema, independente da falta de dinheiro, independente se o pastor me agrada, independente se o irmãozinho me cumprimentou, independente de circunstâncias, prossigo para o alvo. Sou discípulo de Cristo, sigo ao meu mestre. Outra diferença, multidão vive pelo que vê. Eu quero ver milagre, eu quero ver vida abundante nessa terra, eu quero ver prosperidade, eu quero ter, né? Então, enxerga apenas os olhos naturais, momentâneos e terrenos. Agora, discípulo vive pelo que crê, né? O justo viverá pela fé, não pelo que vemos com nossos olhos naturais, mas pelo que cremos. Enxerga com os olhos espirituais, tem uma visão de eternidade. A palavra de Deus diz que já nos foi dada toda sorte de bênção espiritual na região celestial. O que o ser humano quer hoje? Toda sorte de bênção terrena, material, na região terrena. Não é isso que a palavra de Deus nos promete, né? Não estou falando que não podemos ser ricos, ter dinheiro, bens, materiais, nada disso, podemos ter tudo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas terrenas vai ser acrescentado. Última diferença, multidão vai atrás de Jesus pelo que ele pode oferecer. Multidão quer as mãos de Jesus, né? Quer os milagres, o pão, a multiplicação, a cura, a libertação, as conquistas, né? E discípulo segue Jesus pelo que ele é.
independente do que Ele pode nos dar, é pelo que Ele é. E o que Jesus é? O meu e o seu Criador e sustentador da nossa vida e do nosso universo. O que Jesus é? O nosso Salvador. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Deu a sua vida, né? Na verdade, ele se fez carne. Jesus, Deus, no céu, no trono sublime, veio à terra. Eu costumo fazer um comparativo de nós, homens e mulheres, não queremos perder nada, vamos dizer assim. Se a gente tem um carro, a gente não quer andar de ônibus, né? Se a gente tem uma casa ou moramos de aluguel de uma casa de 2 quartos, a gente não quer ir para uma casa de 1 quarto, né? A gente não quer se rebaixar financeiramente em nada. Se a gente tem um plano de saúde, não quer depender do SUS, se bem que é muito bom aqui, graças a Deus, né? Mas se a gente estuda no colégio particular, não quer ir para uma escola pública. Gente, Jesus, Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, no céu, perfeito, santo, 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 veio à terra, se fez carne, viveu entre nós, chorou, foi humilhado, cuspido. Temos noção do que é isso? Não temos, né? Eu não tenho, eu tento imaginar. Mas aqui, a gente tem que buscar Jesus pelo que Ele é, se somos discípulos, e não pelo que Ele pode fazer por nós. Então, algumas diferenças desse versículo primeiro que nós lemos, que grande multidão seguia Jesus. Vamos dar continuidade. No versículo 26, lá de Lucas 14, diz assim, Jesus virou para a multidão e disse, Jesus virou para aquela multidão e disse, agora Ele vai começar a dizer, se nós somos discípulos ou multidão, se alguém vem a mim e me ama, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Somos multidão ou discípulo? Primeira condição, então nós vimos ali, de multidão ou discípulo. Agora, a primeira condição para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, amar Jesus acima de todos. Do que o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, e aqui a Bíblia diz, do que a sua própria vida. É difícil, né? Quem é pai e mãe deve saber mais do que eu. É difícil, não é fácil, mas é o que Jesus diz, não sou eu, né? A palavra de Deus. Acima das nossas vontades, dos nossos sonhos, do nosso querer, acima de toda a nossa vida, ser discípulo de Jesus requer amar a Ele mais do que todos os vínculos familiares. Mais do que todos os vínculos familiares. É um amor sacrificial. Requer sacrifício, sim. Devemos, avalie nesse momento, pense aí, 5 segundinhos, e ver realmente o seu nível de amor por Cristo, e o meu também. Será que eu amo Jesus mais do que o meu filho? Mais do que o meu pai? Mais do que minha esposa? Para ser discípulo requer isso. Não apenas de palavras, mas com atitudes, né? Nós vemos isso no ensinamento de Jesus. O que Jesus fala? Mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, acima, né, de todos, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amarás o Senhor teu Deus, todo entendimento, alma, força, ame a Deus, na prática. Um exemplo que muitas vezes nós amamos mais o nosso parente, né? Um filho, um neto, fez algo de errado na escola, na faculdade, o marido, a esposa fez algo de errado no trabalho. Muitas vezes nós temos o costume de tomar as dores, sabemos que é errado, mas queremos proteger, né? É meu filho, é meu marido, é minha esposa. Não, devemos, quem ama, corrige, disciplina, né? Deus ama e fala, você errou, por isso. Não é passar a mão na cabeça, omitir o pecado do filho, do neto, é corrigir, né? É amar a Jesus, é ensinar os princípios de Cristo acima dos princípios desse mundo. Os princípios eternos, né, de Deus deve estar acima do que os princípios terrenos. Não podemos, né, defender o erro, minimizar o pecado. Não podemos. E tenha certeza que se amarmos verdadeiramente Jesus acima dos nossos entes queridos, nós verdadeiramente amaremos o nosso ente querido, mais do que qualquer coisa. Porque eu amo minha esposa, mas eu amo mais Jesus. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas eu amo mais Jesus. E se eu não amar mais Jesus, eu não vou fazer nada de bom para minha esposa, né? Quem somos nós, seres humanos, falhos?
vai fazer algo que vem do nosso eu, de nós não provém nada de bom. Então devemos amar Jesus para aí sim amarmos aos nossos, de verdade e sinceridade, com princípios. Não se pode permitir que nenhum outro amor, nenhuma outra obrigação, relacionamento esteja entre o Mestre, entre o Rei dos Reis, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e o discípulo. Nada pode estar entre nós. Trabalho, família, pai, mãe, filho, nada nem ninguém pode estar entre você e Jesus. Nada nem ninguém pode ficar entre o homem e Deus. Ou Cristo terá o primeiro lugar na sua vida, na minha vida, ou ele não terá lugar nenhum. Segundo, terceiro, não. Ou Jesus é o centro da minha vida. Jesus é tudo em mim. Não preenche vazios apenas. Jesus é tudo. Ele nos completa. Nós vivemos nele, por meio dele, para ele. Não é um vazio da alma que ele completa apenas. Ele é tudo, ele preenche tudo. Ele é todo o nosso ser. Ele é a nossa vida. E tem que ser. Primeira condição. Ame a Jesus acima de todos. Versículo 27. Vamos ver a segunda condição que Jesus coloca. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue. Duas coisas aqui. Carregar a sua cruz e seguir. Não pode ser meu discípulo. Segunda condição. Carregar a cruz e seguir. Vamos ver um pouco sobre isso. Essa figura, de carregar a cruz, para nós não tem muito sentido. Mas quando Jesus estava falando, para os discípulos de Jesus naquela época, tomar a cruz, aquele público sabia muito bem o que estava sendo dito. O que era? Eles carregavam, quem ia morrer na cruz, carregava a sua própria instrumento de morte, de condenação. Eles carregavam para a morte, Eles morreriam naquele lugar. Então, quando os romanos conduziam um criminoso até o local da sua execução, era forçado a carregar a cruz em que morreria. Então, isso era algo natural naquela época, mais comum do que a gente pode imaginar. Não foi só Jesus e os dois malfeitores da cruz. Muitos morriam dessa forma. Era uma figura de um condenado carregando seu instrumento de execução para o lugar onde seria aplicada a sua execução. Esse era o costume daquela época, como Jesus no Calvário. A grande diferença entre o condenado daquela época e o discípulo de Jesus é que o condenado fazia aquilo forçadamente. Ele era forçado, ele não queria morrer. Agora, o discípulo de Jesus, ele faz isso voluntariamente. Deveria fazer, carregar a sua cruz. É difícil, Se o condenado tivesse uma oportunidade, ele correria, fugia. Vou morrer nada, vou ficar carregando minha cruz? Não. Enquanto o seguidor de Cristo carrega a sua cruz voluntariamente. O discípulo verdadeiro não deseja fugir, não deseja correr, não fuja de Jesus, não fuja da cruz que tem que carregar, mas combata o bom combate. Como diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, guardei a carreira e terminei a carreira e guardei a fé. Desculpa, Então, o que é tomar a sua cruz para você hoje? Tá bom, legal, tomar a cruz. Mas o que é isso? Tomar a cruz significa aceitar a aflição, a dor, a vergonha, a perseguição, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Devemos, muitas vezes queremos ter razão. O ser humano quer ter razão em tudo, Não quer errar, não quer pedir desculpa, não quer pedir perdão, prefere, ficar longe. Não. Tomar a sua cruz é um ato de humildade perante Cristo, Devemos sim fazer isso voluntariamente. A dor, a aflição, por amor a Cristo. Sermos mansos, pacificadores. Seja manso, pacificador, no teu dia a dia, na sua casa. Primeiro na sua casa e depois, muitas vezes algumas pessoas são de uma forma no trabalho, na igreja, mas em casa, onde deveria amar, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, os irmãos. Meu Deus, é outra pessoa, não pode. Devemos ser, na nossa casa e na rua, pacificadores, discípulos de Cristo. Sua cruz não é a pessoa que te fez mal, tá? Teu vizinho não é sua cruz. Sua sogra não é sua cruz, seu marido, sua esposa não é sua cruz. Muitos pensam que uma doença é minha cruz. Não. Enquanto muitos pensam, em poder, em conquista, Jesus fala de rendição, de serviço,
de caminhar em direção o quê? À morte do seu e do meu eu. Isso é a nossa cruz. Mortificarmos a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades. Não vou falar com pessoa, não vou orar hoje, estou com sono, estou cansado, não vou ler a Bíblia. Não. Tua cruz, o seu eu, mortifica. Convém que a gente diminua e ele cresça. Convém que eu e você venhamos diminuir. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é o meu desejo, mas é o desejo dele. Não são os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, mas tem que ser os sonhos e projetos e planos de Deus na minha e na sua vida. Isso é tomar a sua cruz, é mortificar, é matar o seu eu, sua vontade, seu desejo, nossos desejos, né? Nós somos seres humanos. Cruz era um instrumento de morte. Tomar a cruz é mortificarmos diariamente nossa carne em favor de Cristo, em favor dele, né? E se preciso for, estar disposto sim a morrer por ele. Tem um versículo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Será? O viver tem que ser Cristo. Viver para Cristo, por meio dele, viver nele. Aí sim, o morrer vai ser lucro. Agora, quem não vive em Cristo, com Cristo nele, o morrer não é lucro, não. O morrer é inferno, é condenação eterna. Agora, se vivemos em Cristo, discípulos de Cristo, novo nascimento, o morrer é lucro. Então, se preciso for, morra por Jesus. Morra em Jesus. Os discípulos, todos, né? Morreram, decapitados, queimados, todos, menos João, que morreu na ilha de Patmos. Então, morrer para si. Morra para si. Eu tenho que morrer para mim, para viver para ele. Se não morrermos para nós mesmos, não vivemos para Jesus. Morrer para si nos liberta para termos prazer total em Deus. Como cantamos aqui, não tenho outro bem além de ti. Que não venha ser uma música, uma canção, mas venha ser uma vida diária. Não termos outro bem além de Jesus, nem a família, nem material, nem financeiro. Então, morrer para o nosso prazer, para o nosso eu, nos liberta para termos prazer e viver para Deus. Né? Não é para salvação, não. Pagarmos um preço para ser salvo, não é isso. O preço já foi pago por Jesus. Já foi feito por Ele. O preço já foi na cruz, mas é nós nos posicionarmos como verdadeiros discípulos. Amar a Jesus acima de tudo e todos. E morrer para si. Né? Morra para si. Carregar a sua cruz e o quê? Seguir. Seguir. Vamos falar um pouquinho sobre seguir. Seguir seus passos. Em tudo que formos fazer, pensar, falar, ouvir, reflita Jesus. Que seu ouvido venha refletir, venha ser Jesus ali. Tem um livro e um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Será que Jesus falaria da forma e o que nós falamos muitas vezes? Será que Jesus ouviria, né, uma fofoca, Não, corta. Será que Jesus pensaria, olharia, praticaria? Um filme, um desenho, sei lá, um site? Seguir Jesus. Não é Ele nos seguir. Não é para Jesus seguir o homem. Não é para nós encaixarmos Jesus nos nossos prazeres, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ô Jesus, me acompanha aqui. Amém, me acompanha. Mas Jesus, antes de fazer algo, Jesus, devo fazer isso? Seguir Jesus. Não Ele te seguir apenas, né? Na verdade, Ele não tem que ser encaixado na nossa vida. Nós que devemos nos encaixar nos seus princípios, na sua palavra, na eternidade. Então, é para nós seguirmos os seus passos. Siga o Mestre, siga Jesus, né? Seguir é um ato de humildade, é um ato de se esvaziar e se encher dele. Eu costumo dizer que o alfabeto do cristão não é A, B, C, D, mas tem que ser O, B, D, C. Obedecer a Deus, a Cristo, a Jesus, né? Obedecer. Falei isso em Benedito, né? Costumo falar isso bastante. Então, um exemplo de seguir, de obedecer. Eu gosto de exemplificar. Quem aqui já seguiu um carro da frente, né? Você não sabe o caminho, não sabe para onde vai, o carro vai levar numa viagem e você está no carro atrás. O que a gente tem que fazer? Será que ele vai para a direita? Será que ele vai para a esquerda? Será que ele vai rápido? Será que ele vai devagar? Não. Nossa obrigação é o quê? Seguir. Acabou. Se ele for para a direita, você entra. Você não conhece o caminho, não sabe nem para onde vai muitas vezes. Se ele for para a esquerda, você vai. Se ele para o carro,
o que você faz? Você para. Se ele acelera, não acima da velocidade permitida, mas acelera, né? Vai. Isso é com Deus, é com Cristo, tem que ser assim. Não estou falando aqui de carro, né? Falei de carro, mas eu quero falar algo mais. Se Jesus falar, vá para a direita, obedeça. Vai para a esquerda, fica parado. Me acompanhe, vá. Obedeça a Jesus, siga Jesus, faça o que Ele orientar, né? Imagina seguir o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele sabe a direção para a sua vida. Muitas vezes achamos que sabemos, mas Ele sabe. Não podemos acrescentar 1 centímetro na nossa estatura, um dia na nossa vida. Ele é Deus, Criador, sustentador, Rei, Mestre, Salvador. Siga Jesus. Vá para a direita, vá para a esquerda, pare e vá em frente. O que Jesus mandar, obedeça. Amém. Isso é para a minha vida. Obrigado, Deus. Jesus estava dizendo à multidão e diz a cada um de nós hoje: vocês devem se aprofundar num relacionamento comigo. Intimidade. Como vamos ouvir a voz de Jesus se não conhecemos a voz de Jesus? A gente, né? O marido e a esposa pode estar falando lá fora, a esposa, o marido está aqui dentro. Ele sabe pela voz. Por quê? Conhece, tem relacionamento, tem intimidade. Se fosse eu falando aqui, você estivesse lá fora, você não saberia que seria eu, porque você não me conhece, né? Quase nunca me viu. Então, com Jesus é a mesma coisa. Se conhecemos, temos relacionamento, intimidade, falamos com Ele, sabemos identificar a sua voz. É a voz de Deus, é a voz do meu eu, é a voz do inimigo, é a voz desse mundo. Então, tenha um relacionamento com Cristo. Tenha um relacionamento, se aprofunde na intimidade com Ele. Tome a sua cruz, siga. Isso existe total submissão a Cristo. Outro versículo que eu gosto muito é Gálatas 2:20. Que seja para a sua vida também, que diz: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo viva na sua vida. Não viva mais você, suas vontades, seus desejos. Não lute com Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho na terra, tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim e por você. Já não viva mais você. Já esteja crucificado com Ele. Obedeça a Cristo. Não vá na sua vontade, na sua força. Vem muitos versículos na minha mente, né? Se eu vou falar, a gente vai ficar aqui até 10 horas, mas que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o forte não se glorie na sua força, o rico não se glorie na sua riqueza, mas se tiver se gloriar em algo, se glorie em conhecer a Deus. Tenha essa intimidade com Deus, conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer, né? Jeremias fala isso: não se glorie em nada que você tem, em nada que você possui. Então, antes de Jesus, é muito interessante, né? Não sei se você percebeu no texto que nós lemos, antes de ele apresentar a terceira condição, primeira condição qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima da sua vida, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa e de todos. Segunda condição qual é? Carregar a sua cruz e seguir. Amém. E antes de ele apresentar a terceira, o grande finale, Jesus, que nós vamos ver aqui, ele apresenta duas parábolas. Não sei se você percebeu isso no texto, parece que está desconexo, e depois ele volta, mas não. Vamos ver aqui rapidamente, do versículo 28 ao 32, duas ilustrações, né? 28, né? Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Calcular os custos. E aqui não está falando só de torre, está falando de torre também. Não está falando de bens materiais, está falando em seguir Jesus. Então, qual de nós, né? Em tudo que devemos fazer, devemos nos planejar, avaliar os custos, inclusive para ser discípulo de Jesus. Avaliar. Avalie. Eu vou conseguir terminar? Eu vou conseguir ir por você mesmo, por mim mesmo? Não vamos. Mas Ele, Cristo em nós, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus nos dá força para isso. Então, devemos, antes de executar qualquer projeto, de tomar qualquer decisão, em qualquer área da sua vida, calcular quanto isso vai te custar. E não só de dinheiro está falando aqui, tá, gente? De tempo, de esforço, da sua família, dos seus investimentos, de tudo. De tudo. Dedicação,
Não sentar e calcular ou fazer de maneira imprecisa pode resultar em 3 coisas. Desistência. Né? Quem começou uma obra e não desistiu? Não calculou, não sabia que ia ser tão caro. Desistência. Obra inacabada ou realizar de qualquer maneira. Vai fazer com material de segunda, terceira mão, né? Vai fazer não da forma que queria fazer, porque não sentou antes, não calculou. Ser discípulo é a mesma coisa. Na vida espiritual, isso pode acarretar em abandono da fé, da vida cristã, pois não considerou o custo e a responsabilidade, o zelo e o compromisso do que é seguir Jesus. Não é um fardo, como nós vimos aqui, pelo contrário, lance sobre ele seu fardo, suas dificuldades, seus problemas, e ele vem com dele, que é leve, é suave, mas exige renúncia, exige responsabilidade, exige zelo, exige compromisso. Muitas vezes temos muito compromisso no nosso trabalho, com horário, com patrão, com chefe, e devemos ser exemplos, mas não somos muitas vezes assim com Cristo, né? No trabalho somos, não pode. Agora com Cristo não é bem assim, né? Não digo de vir à igreja somente, de chegar no horário na igreja somente, não, eu digo no dia a dia, andar com Cristo, ouvir, falar com Cristo, devocional diário, orar, jejuar, ler a Bíblia, como diz em Salmo 1, medita de dia e de noite, o justo, né? Muitas vezes não meditamos nem de dia e nem de noite, e fala para a verdade, de dia e de noite. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem parar. Está no trabalho, está orando, está lavando a louça, está orando, está varrendo a casa, está orando, está orando em espírito, falando com Deus, ouvindo Deus. Não precisa ser ajoelhado, de olho fechado, mas está orando, falando com Deus. Então devemos ser isso, devemos calcular, avaliar os custos, mas saiba, tenha certeza, não existe melhor custo-benefício. Prazer, nem custo é, né? É um prazer, é uma glória, é uma honra, é uma dádiva, é um privilégio seguir a Jesus, servir a Jesus. Afinal, foi Ele que nos salvou, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Do pecado para a santidade. Ele nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Vida eterna, aqui é passageiro. Eu e você não sabemos o dia de amanhã, somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Não somos daqui, somos do céu, eternamente, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aqui são 60, 70, 80, 100 anos, 120 para quem chegar. Não se apegue a essa terra, a esse mundo, a essa vida, e deixe em segundo plano o reino de Deus. Não, se apegue ao reino de Deus. E essa vida aqui, Deus proverá. Deus é Deus. Sua saúde pertence a Deus. Sua família pertence a Deus. Seu trabalho pertence a Deus. Isso é uma realidade, não é, falam sempre isso. É verdade. Tanto é verdade que ninguém imaginaria que pararia 2020 e 2021. Fez tantos planos e projetos e parou tudo. Deus é que tem o domínio e o comando da terra, da sua vida, da sua família. Descanse em Deus. Calcule. Vamos lá, versículo 29 e 30. A segunda parábola antes de dar a terceira condição. Pois, ainda não é a segunda, Jesus, vamos lá. Se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, começou algo, termine, né? Realize, execute aquilo que sentou e planejou para fazer. Do contrário, poderemos passar por chacota. Segunda parábola, versículo 31 e 32. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então devemos, além de calcular, começar e terminar projetos com Deus, avaliar os riscos e consequência. E vamos ver aqui sobre rendição também, né? Antes de um rei, de um exército, ou de qualquer um de nós, entrarmos numa guerra, né? Ou numa luta espiritual, deve-se avaliar os riscos, consequências. E nós estamos numa guerra diariamente, tá? Não estou falando só da guerra da Ucrânia, da Rússia, não. É a guerra espiritual.
Eu e você estamos diariamente, enfrentamos decisões diariamente. Avalie quem estará ao seu lado na guerra. Você com a sua força, sabedoria, inteligência e dinheiro? Ou Jesus, o Todo-Poderoso, Rei e Salvador? Se lutarmos com Deus à nossa frente, teremos vitória. Agora, se lutarmos com a nossa força, nem sempre, né? E a maioria das vezes não teremos a vitória. Enxergarmos que diante de Jesus Cristo, né, devemos nos render totalmente também. A exemplo desse primeiro rei aqui, que se rendeu diante do segundo, por quê? Era mais forte. Um tinha 10 mil, outro tinha 20. Imagine nós, diante de Jesus, devemos nos render a quem tem o poder, a quem reina, a quem é Deus. Se renda a Jesus. Rendição. Rendição. Então, agora chegamos aqui ao último versículo, né? Depois que avaliamos os custos, os riscos, reteve o conselho de começar, termine, avaliou as consequências, se rendeu totalmente a Jesus. Versículo 33, para a sua vida e para a minha vida, diz assim: da mesma forma, exemplo da fundação e dos reis, qualquer de vocês que não renunciar ao quê? Qualquer um de vocês que não renunciar ao quê? O que possui não pode ser meu discípulo. Terceira condição, renunciar a tudo. Tudo. Jesus nos convida, nos convoca para uma renúncia total do nosso eu. É uma palavra de confronto, mas de decisão, de posicionamento, né? Então nós vamos ver aqui rapidamente, né, o chamado dos primeiros discípulos de Levi. Rapidamente. Pode passar aqui, ó, Lucas 5:11, sobre renunciar a tudo. Olha só, pode passar. Não, pode passar ali. Isso, 5:11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram o quê? É isso, né? Tomar sua cruz e seguir. Deixaram tudo e o seguiram. Quem é isso? Lucas 5, né? Aqui está acontecendo a pesca maravilhosa. Estava lá no lago de Genezaré, né? Pedro, Simão, né? Era Simão ainda. Jesus vai lá mais uma vez, lance a sua rede. Eles lançaram, pegaram muitos e muitos peixes, trouxeram para cá. Quem é esse, né? Jesus. Então eles, quem é eles ali? Pedro, Tiago e João largaram tudo. E Jesus fala assim, ó, também na pesca maravilhosa: não tenha medo, para Simão. De agora em diante você será pescador de gente, não mais de peixe, de gente. Então eles deixaram tudo. Eles eram sócios de uma empresa de pesca, né? Pedro, Tiago e João tinham uma empresa de pesca, pescadores. Talvez você aqui é empresário nessa noite. Não estou falando para você deixar a sua empresa. Eu não. Se Jesus falar, você deixa. Se ele não falar, também não deixe. Como vocês ouviram aqui uma pregação do pessoal da Jocum, depois eles foram para lá, para Florianópolis, para a nossa igreja. Coincidência, né? E agora a gente está aqui. Logo da primeira, né? Seja bênção, seja discípulo onde você estiver. Na sua profissão, no seu trabalho. Mas se Jesus falar para deixar, deixe. Largue. Se não, seja luz lá, seja luz onde você estiver. Então eles deixaram de ser empresário e seguiram Jesus, né? E Jesus tem chamado alguns, não só aqui, em todo mundo, né? Em todo lugar. E assim como ele falou para Simão: não tenha medo, venha. Não tenha medo, venha. Jesus fala para você: muitas vezes estamos presos aos nossos barcos, aos nossos peixes, né? A nossa empresa, aos nossos bens, e não entregamos ou não largamos o que nos prende para seguir Jesus. Não sei qual é o seu barco, qual é o seu peixe, mas o que te prende para seguir verdadeiramente Jesus? Largue e siga. Largue tudo e siga Jesus. E depois, né, desse acontecimento em Lucas 5, Jesus cura um leproso, cura um paralítico. Aí chega no versículo 27 e 28 de Lucas 5. E agora vamos falar de outro discípulo que foi chamado. Pode passar. Levi ou Mateus. Depois disso, Jesus, de curar o leproso, curar o paralítico, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, publicano que cobrava impostos, né? Sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. O que Levi fez? Levi levantou-se, deixou tudo
e o seguiu. Discípulo de Jesus. Agora Levi. Pedro, Tiago e João fizeram isso. Agora Levi, ou Mateus, fez a mesma coisa. Levantou-se e seguiu. Levi levanta-se, né, de onde está sentado. Muitas vezes nós estamos sentados, não fisicamente, todos nós estamos, né, menos eu e o pastorzão, mas sentados, prostrados na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Estamos ali sentados, acomodados. Então, levante-se e siga Jesus, no que tiver que fazer, né? Então, ele deixou tudo. O que era o tudo dele ali? O seu emprego público. Ele era um publicano, cobrava imposto. Pedro, Tiago, João, empresário, deixaram, seguiram Jesus. Levi, emprego público, publicano, deixou e seguiu, né? Eu e minha esposa tinha emprego público lá no Rio, deixamos também, seguimos. Então, precisamos tomar uma posição, uma postura diante de Jesus e seguir, né? Seguir. Deixar tudo não é deixar necessariamente o seu trabalho, tá? Não estou dizendo para ninguém deixar o seu trabalho aqui, mas deixar tudo que te aprisiona nesse mundo, tudo que tem te distanciado de Deus. Isso sim. Deixe tudo, e siga Jesus. E busque em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas é justiça. Justiça que vem de Deus, não a justiça humana. Paz, é uma paz que excede todo entendimento. Independente de guerra, problemas, tribulações, estamos em paz, porque estamos em Cristo. E alegria no Espírito Santo. Alegria em servi-lo, alegria, independente das tristezas que vamos enfrentar. Perdas, mortes, problemas financeiros, saúde, alegria em Cristo. Isso é o reino de Deus. Então busque o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas materiais vão ser acrescentadas. Então, o que Jesus está falando para você deixar hoje? O que Jesus está falando para você deixar já há algum tempo? Reflita. O que Jesus está falando? E começar a realizar algo novo a partir de agora. O que Jesus está te direcionando? Será que é a voz de Deus? Será que eu devo fazer isso? Mas é loucura. Não posso deixar todos esses anos, toda a minha história. Obedeça a Jesus. Deixe tudo e siga Jesus. Muitas vezes queremos ser discípulo de Cristo, mas não queremos abrir mão de algo que julgamos muito valioso. Um emprego, uma estabilidade, um cargo, uma casa, a família, uma pessoa, um sonho, o passado, o futuro. Ah, mas meu futuro. Teu futuro é hoje. O amanhã pertence a Deus, né? E o ontem já foi. É sua história, é. Mas não viva no passado. Não se aprisione no passado. Viva, o nome já diz, o presente. É um presente de Deus para a sua vida. Viva hoje, em Cristo Jesus. Lucas 12:34 fala, onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Nesse mundo ou na eternidade? Cristo não pode ser o Senhor e o meu maior tesouro se eu for o meu próprio Senhor da minha vida. Cristo não vai ser Senhor da minha vida se eu for o Senhor da minha vida. Eu tomo minhas decisões. Não, o meu maior tesouro é Cristo. Tem que ser o seu também, o nosso. Que venhamos amar mais Cristo do que a todos. Que venhamos amar mais o mundo vindouro do que o atual. Que venhamos amar mais a vida eterna que a vida terrena. E Paulo explicou muito bem isso. Último versículo, prometo, que nós vamos ler. Em Filipenses, pode passar. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, mas, Paulo dizendo, Paulo foi rico, foi pobre, viveu altos e baixos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo. Falava várias línguas, muitas experiências com Deus, muita coisa que ele viveu. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Glória a Deus. Considere tudo como perda. Tudo é esterco para encontrarmos a Cristo e sermos achados nele. Isso tem que ser uma verdade. Não é fácil, não é bonitinho.
é doloroso para nós, seres humanos, como o nosso irmão Luiz Carlos falou aqui, somos materialistas, somos apegados a esse mundo, queremos ter o controle das coisas, mas quem tem o controle é Deus, é Jesus, é Cristo. Então, último slide para você, último versículo, agora último slide, para você gravar as condições para seguir Jesus. Amar a Jesus acima de todos, inclusive acima da sua própria vida. Segundo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Seguir é obedecer, para onde Ele te orientar. Terceiro, renuncie a tudo por Ele. Ou realmente fazemos isso para sermos verdadeiros discípulos, como vimos lá, o título da mensagem, discípulo ou multidão. Ou fazemos isso para ser verdadeiros discípulos, ou vamos ser apenas mais um no meio da multidão.